Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória ao nome de Jesus. Vamos direto à palavra. E eu creio realmente que o Senhor me incomodou com uma palavra para o tempo de agora. Amém? E eu creio e orei muito por esta mensagem. Eu disse, Senhor, eu quero uma mensagem profética, porque eu não quero pregar algo que não seja para agora. Não é algo que geralmente se ensina em uma escola bíblica e fazemos para tentar preencher o currículo, estudando livro por livro e também outros assuntos, estudando Isaías e estudar talvez o livro de Gênesis, item por item. Não estou zombando disso, eu acho que é muito bom, mas eu creio que em um período como este, o que Deus quer para o seu povo são palavras proféticas. Amém? Uma pregação profética. Amém? Uma mensagem profética. Toda mensagem deve ser profética. Quando o Espírito Santo unge essa mensagem, glória ao nome de Jesus, e eu espero que isso seja assim, sabe por quê? Só o conhecimento bíblico não basta. Devemos receber a palavra rema, e não só o logos. Isso alcança o coração. Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a palavra ali é rema. É a palavra rema, a palavra viva, é a palavra que o Espírito Santo extrai das Escrituras, amém? Que vai nos salvar, vai nos curar, vai nos fortalecer e nos libertar da destruição. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos mergulhar direto na palavra que Deus tem para nós hoje. Amém? Vamos ver Romanos 7 e já falamos de algumas coisas, algumas mensagens atrás, mas agora temos sido libertados da lei. Vamos parar por aqui. Temos sido libertados da lei. Alguns acham que é melhor ficar com uma justiça própria e cumprir a lei. Falam o seguinte, sabe, a lei é importante, mas amigo, escute muito bem. Amém? Eu nunca preguei nada contra a lei. Minha pregação nunca foi contra a lei. Eu não sou uma antinômia. Eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. Se você me falar que Deus nos deu a lei para nos fazer santos, amém, e nos aproximarmos dele, então você errou, porque a Bíblia diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Olha, quanto mais conscientes nos tornamos quanto à lei, mais nós vamos acabar pecando. Vou te mostrar isso agora, e eu não sou contra a lei. Olha, se você falar da lei, sendo a base, ok, de todo o mundo civilizado e de todas as nações do mundo, concordo. Amém? Exteriormente, sim. Exteriormente, as nações vivem pelos 10 mandamentos. Vai ser uma nação civilizada e até mesmo podemos dizer de prosperidade. Quando observam os 10 mandamentos, os fundamentos do judaísmo e do cristianismo, que é a palavra de Deus, eu concordo, mas é só exteriormente. No momento que a lei e a ordem não funcionam em uma nação civilizada, sabe o que acontece? Muita bagunça, roubo, estupro, todo tipo de caos, anarquia reina, porque os 10 mandamentos, e é o que eu quero dizer, os 10 mandamentos, ou a lei, só proporciona mudança de comportamento, mas não a transformação do coração. Toda transformação verdadeira aconteceu pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da graça. É a graça que nos transforma de dentro para fora. Não queremos mudança de comportamento. Nós queremos a transformação do coração. E isso, nós sabemos, amigo, que não é pela lei. Amém? Essa transformação não acontece com a lei. Não estou dizendo que a lei é algo ruim. Não estou dizendo que a lei não tinha que ter sido dada. Eu não disse isso. Eu nunca falei isso. As pessoas que falam isso, porque eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Deus deu a lei para que todos nós cheguemos a um lugar onde vemos que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Amém? Eu sou pela santidade, mas o que me difere de muitas pessoas é como colocar a santidade em mim. Alguns creem que é pelo esforço e cumprir a lei, e até obedecendo da melhor maneira, mas a lei não entende, tentamos o melhor. Ela diz, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tiago diz que se quebrar uma lei, não é culpado só daquela. Você é culpado de todas. Então, eu creio que no momento que você foca na lei para ter santidade, certo? Você acaba pecando. Você acaba sem santidade. Você acaba naquele mesmo lugar que você não quer. Como Israel que disse, tudo o que Deus nos ordenar, nós faremos. E logo depois vemos o bezerro de ouro. Aquilo que eles não deveriam fazer. E se você vê aqui, diz que temos sido libertados da lei, alguns dizem que essa lei é a lei cerimonial, que esta lei não é os 10 mandamentos. Ok, amigo?
Eu não vejo nenhum lugar nas Escrituras onde nós dividimos a lei em cerimoniais ou sacrificiais e morais. Amigo, a lei deve ser vista como um todo. Se uma lei não for cumprida, as outras cairão. Quando a Bíblia diz, neste contexto aqui, que fomos libertados da lei, eu declaro a você que está muito claro, está falando da lei moral. Olha, isso não quer dizer que ser libertado da lei moral quer dizer você se torna imoral. Esta é a conclusão natural do ser humano. É a lógica, certo? Mas na verdade, quando você remove a lei, é como remover a pedra. Amém? Para que Lázaro saia. Sabe, tem que remover as pedras da lei, certo? Mas tudo isso depende. Você está tirando a pedra para alguém que está morrendo? Alguém que está cheirando mal agora mesmo? Para um morto? Ou você está removendo a pedra para alguém que foi ressuscitado? Que nasceu de novo? Amém? Então, se alguém nasceu de novo, a lei pode ser um empecilho. E, na verdade, se você está vivendo pela lei, você não está vivendo pelo Espírito. Em Gálatas 5, fala disso. E se está no verso 18 que diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É muito claro, não pode ser ambos. Ok? Então eu declaro para você que a santidade que vem de ser guiado pelo Espírito em vez de ser guiado pela lei é maior do que a lei. A lei diz não adulterarás. Alguns cumprem esta lei exteriormente, mas no coração tem muita impureza. Ou cumprem a lei, mas não amam a esposa. Amém? E a graça vai além da lei. A lei diz não roubarás, a graça diz em Efésios, trabalhe com as mãos para que você possa ter algo para dar para quem está passando necessidade. Olha, a graça de Deus te torna generoso. Amém? Você pode não roubar, mas ainda ser avarento. Amém? Então a graça vai além da lei. Se você é guiado pelo Espírito, você vai não somente cumprir a lei, mas você vai além daquela lei. Amém? Mas estar consciente da lei e tentar cumprir a lei vai produzir o contrário dela. Vamos continuar lendo. E vamos ver se o contexto aqui está falando da lei cerimonial, da lei sacrificial ou da lei moral. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. O contexto está muito claro, meu amigo. Não está falando da lei cerimonial e nem está falando também da lei sacrificial, certo? Está falando da lei moral. O contexto é chave para tudo. Não pode tirar o texto do contexto. Se torna um pretexto para tudo que ensina. Mas está muito claro, o contexto aqui fala dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Foi o que pegou Paulo. Talvez ele cumpriu tudo, mas foi o último deles, não cobiçarás. O 10º mandamento o pegou. Não cobiçarás. E olha o que ele continua dizendo neste texto. E ele diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, como o pecado produz atitudes ou como ele se manifesta nas nossas vidas, ele toma ocasião pelo mandamento. A expressão toma ocasião é uma palavra grega, aphormei, que é na verdade uma palavra usada para uma base de operação da qual alguém lança um ataque. É uma base de operação, um lugar de onde você lança o ataque. Certo? Então, a lei se torna o lugar que é preferido pelo diabo quando você prega a lei, porque ele sabe que quanto mais você focar na lei, é difícil para eles pensarem em Jesus. Aqueles que se focam na lei não pensam em Jesus, não são guiados pelo Espírito. E aqui diz, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o que ele faz operou em mim toda a concupiscência. E no contexto aqui, Paulo estava ilustrando. Quanto mais eu tento cumprir, não cobiçarás, ou seja, não terás desejo maligno. Quanto mais tentava fazer isso, operou em mim toda a concupiscência. Viu isso? Qual foi o resultado disso? Quanto mais tentava cumprir, e não há nada errado com a lei. Ele diz, a lei é pecado? Não. A lei é santa, justa e boa. Mas, quanto mais tentava cumpri-la, produzia nele pecado que tomou ocasião. Pegou a lei como a base da sua operação. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 56, a força do pecado é a lei. E vimos agora que quanto mais Paulo tentava cumpri-la, mais produzia nele todo tipo de concupiscência, não somente uma concupiscência. Quando ele tentava cumprir não cobiçarás, mais ele cobiçava.
Quanto mais não terás desejo maligno, não cobiçarás, mais ele tinha. E você já experimentou isso. Quanto mais você tenta não pensar em algo, não imaginar algo, mais você acaba imaginando aquilo, pensando naquilo. Quanto mais você tenta não fazer, produz o oposto. Certo? E a lei foi planejada para fazer isso, amigo. E ele continua falando, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Essa é uma declaração interessante. Não vamos correr, vamos olhar bem isso. Com muito cuidado, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quer dizer que o pecado estava morto, em um estado dormente. O homem pecou. Quando Adão pecou, o pecado entrou. Mas, quanto mais o homem tenta cumprir a lei, mais o pecado dormente se torna vivo. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Uau, que declaração! E ele dizia, eu, há algum tempo, eu vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, quando veio o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Eu acho que esses versículos aqui são, às vezes, memorizados pelos poderes do exército das trevas. Como reviver o pecado? Em qualquer cristão hoje, em qualquer igreja, em qualquer grupo de crentes. O diabo ensina os seus demônios como acabar com os crentes. Você não deve se chegar a eles, porque eles são inteligentes e vão ver a tentação quando ela estiver diante deles. Só poucos que vão cair em tentação, se a tentação estiver nua e crua, vão saber que é tentação, mas eles são sutis. Você deve cumprir isso, faça o seu melhor para cumprir isso, porque você deve se esforçar. E quando você tenta, você ativa a carne. E quando a carne é ativada, vai produzir as obras da carne. Amém? Sem a lei estava morto o pecado. Vindo o mandamento, o pecado reviveu. E eu morri. Por isso em 2 Coríntios 3 diz, o ministério da morte. Escrito e gravado em pedras. A lei sacrificial e a lei cerimonial não foram gravadas em pedras. A única parte da lei que foi gravada em pedras foram os 10 mandamentos ou a lei moral. E a Bíblia a chama de ministério da morte. Mais tarde, alguns versos depois, chama de ministério da condenação. E é por isso que quando você começa a pregar ou falar sobre os 10 mandamentos para alguém, certo? Eles vão, até mesmo inconscientemente, se colocar debaixo dela, e mesmo antes de perceberem, vão se sentir condenados. Começam a se sentir culpados, e com isso vem a morte. Isso não é brincadeira. E é lógico que a morte implica também doenças, depressão e tudo mais. Tudo nessa palavra morte. O ministério da morte, gravado em pedras. Muito claro em 2 Coríntios 3, mas aqui diz, e eu, há algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Olha isso de novo. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, outra vez, a formei uma base de operação para lançar ataques. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Olha, o pecado não te engana sem o mandamento. Escute bem isso, sabe? O diabo é bem sutil e ele vem como espírito religioso. E muitas vezes a igreja vai se abrir para alguém com um espírito religioso. Alguém que vem e diz, eu creio que todos nós temos que cumprir os 10 mandamentos. Você deve fazer o seu melhor e cumprir os 10 mandamentos. Ou até fazer uma série de pregações sobre os 10 mandamentos, matando as pessoas devagar, a cada semana. E amigo, mais uma vez, porque Deus deu a lei veio de Deus. Porque Deus deu a lei para que toda boca se cale. Muito claro, vamos para Romanos 3 agora. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Eu vou para alguém e ele diz, sabe, eu não preciso de Jesus, para que um Salvador? Sabe, eu sou muito bom e eu cuido da minha família e eu sou um homem que tenho até mesmo uma boa posição na sociedade. Eu não creio que eu estou pecando como esses terroristas e esses... Eu não sou esse tipo... Bem, amigo, você já cometeu adultério? Ah, eu nunca traí a minha esposa. Você já teve lascívia no coração? Jesus disse que se você olhar para uma mulher com desejo, se pensar nela, você então já cometeu adultério. Você já fez isso?
É fácil quando a lei está do lado de fora. Mudança de comportamento. Mas ela não se cumpre por dentro. Então, amigo, a boca está fechada agora. Ok? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Este foi o propósito da lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado e não santidade, não justiça. Conhecimento do pecado. E quanto mais você pensa no pecado, mais você vai produzi-lo na sua vida. Alguns até tentam. E eu sei que alguns são sinceros. Eu sei disso porque eu fui muito sincero, confessando todos os pecados que eu sabia, da melhor maneira quando eu falava com alguém, e eu achava que tinha exagerado. Eu tirava um tempo até na frente da pessoa e dizia, perdoa, Senhor, eu exagerei. Isso foi um exagero, uma mentira, me perdoa. Fiz isso durante anos na minha adolescência. Eu queria tanto estar bem com Deus. Eu fazia de tudo, mas acabava ficando deprimido e acordava no meio da noite e sentia um poder demoníaco dentro do meu quarto. Eu ficava deprimido, eu achei que ia ficar louco. E tem algumas pessoas ficando loucas porque são sinceras. São sinceras e fazem o seu melhor, mas bem que não é o suficiente. E, amigo, nós não vamos ajudá-los pregando a lei. Não estamos mais debaixo da lei, porque a morte de Jesus providenciou para nós a saída deste casamento com a lei. Está em Romanos 7. Vamos continuar lendo. O próximo verso nos diz, e isso é lindo, mas agora, diga agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e aqui diz sem a lei. Ela se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha, uma nova justiça chegou. Idealmente, todos deveriam ter cumprido todos os mandamentos que Deus deu, e tudo o que Deus mandou, especialmente por Moisés. Então, eles seriam justos. Mas alguém fez isso? Ninguém cumpriu isso. Amém? Só houve um homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E ninguém antes fez isso. E Deus disse, sabe de uma coisa? Eu sempre desejei ter um novo tipo de justiça. A justiça que vem de mim. Amém? Que é dada como um dom, para que ninguém possa se orgulhar. Amém? É só receber agora, diga agora, a justiça de Deus. Comparado ao tempo da lei, mas agora se manifestou, sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. É como se dissesse aprovada pela lei e pelos profetas. Quando eu penso nisso, eu penso no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo estava no Monte da Transfiguração e ele ficou transfigurado, e ele brilhava tanto, tão radiante, muita luz, e a Bíblia diz que Elias apareceu, e Moisés também. Quem são eles? Moisés representa a lei e Elias os profetas. Então, era o testemunho, a justiça de Deus estava tendo testemunho da lei e dos profetas. E é lógico, Pedro tentou colocar todos no mesmo nível ou patamar. Vamos fazer 3 tabernáculos para vocês 3. E o pai teve que repreendê-lo. Teve que corrigir Pedro. Este é o meu filho amado. Ouça ele, não ouça eles. Não ouça a lei e os profetas. Ouvir a Jesus. A graça de Deus veio. Amém? Se manifestou sem a lei. A justiça de Deus. É o que diz. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, eu, quando era um novo convertido, eu memorizei este verso. Qual verso? Sabe, este verso aqui, o verso 23, que é um verso que muitos crentes memorizaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou perderam a glória de Deus. Sabe? Eu memorizei este verso, mas não percebi que o verso antes dele e o verso depois dele falam sobre a justiça de Deus sendo dada pela fé que vem pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não me ensinaram isso, me ensinaram a memorizar o verso 23 somente. Mas o contexto é importante, ele está nos mostrando que esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, verso 22, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram. E porque todos pecaram, todos podem receber de graça esse dom da justiça. Aleluia! Por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Esta justiça está disponível para todos nós. Isso foi feito legalmente. Amém? Judicialmente. Amém? Foi feita de tal maneira que nenhum demônio ou até mesmo Satanás, que é um advogado, ele mesmo não pode disputar essa justiça de Deus que vem pela graça, porque foi paga pelo sangue de Jesus. Foi uma transação legal. E você só tem que recebê-la. Amém? Olha isso. Aqui diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos
Está disponível para todos. Diga para todos, quer dizer que todo mundo tem acesso a essa justiça. Não quer dizer que são salvos. E onde este ensinamento errado sobre o universalismo, quando dizem que todos são salvos, não tem que aceitar a Jesus, isso é automático, o que Jesus fez por eles, se aceitarem ou não, todo mundo é salvo. Isso é universalismo. Isso é uma heresia. É um ensinamento falso, certo? Não está de acordo com as Escrituras. E eu sei que tem pessoas que entraram nisso, estão promovendo isso, deixe-me dizer isso. O dom da justiça é para todos, diga para todos. Está disponível para todos, mas não vem sobre todos. Só vem sobre todos os que creem. Então está disponível para todos, no grego, ais, para todos, mas vem sobre, epi, no grego, vem sobre todos os que creem. Você crê? Se você crê, vem sobre você. Amém? Você é revestido com a justiça de Deus, como um dom, não por esforço, porque a justiça da lei, como diz em Romanos 10:3, Paulo falando dos seus irmãos judeus, que eram tão sinceros porquanto eles, não conhecendo a justiça de Deus como um dom, procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eles estavam tentando ser obedientes, tentando ser santos, procurando estabelecer a sua própria justiça, e fazendo isso, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu espero que você entenda isso, meu amigo. É importante aprender isso. Agora vamos ver o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. A palavra justificados aqui é a palavra DKAO. É difícil de pronunciar DKAO, que é a palavra ser feito justo ou ser justificado. E olha isso. O tempo aqui no grego é tempo presente. E escute bem isso, filho de Deus, quando você crê em Jesus Cristo, a justiça de Deus vem sobre você. Amém? Você crê no que Jesus fez na cruz, você crê que Ele é o Filho de Deus, você o confessa como Senhor, e a Bíblia diz que confessá-lo como Senhor não é no sentido de salvação, mas quando você confessa como Senhor, na sua vida e crê no que Ele fez, você é salvo. Amém? Eu não creio como algumas pessoas dizem, sabe, se Cristo não é Senhor de tudo, Cristo não é Senhor nada. Isso coloca um peso sobre as pessoas para duvidarem da sua salvação. Sim, amigo, queremos que Cristo seja o Senhor de tudo na nossa vida. Mas isso é um processo. Amém? Isso é crucial para nascer de novo? Não. Para nascer de novo é crer que Jesus morreu na cruz por todos nós. Crer na sua morte, sepultamento e ressurreição. Somente isso já te salva. Somente isso já te faz justo. Mas perceba aqui no grego, sendo justificado gratuitamente, está no tempo presente. Em nenhum momento, filho de Deus, você não é justo. Está no tempo presente. Você é sempre justo. E como isso aconteceu? Gratuitamente. A palavra gratuitamente é doria no grego, que é não custou nada. Não custou nada para você. É um presente, de graça, gratuitamente. Amém? Como você se torna justo diante de Deus? Gratuitamente. Para você foi de graça. Para Deus, custou o seu filho. Seu filho deu a sua vida. Amém? Mas para você foi de graça, você se tornou justo e é sempre justo no tempo presente, de graça. Enquanto você está assistindo, você é justo. Mas, Pastor Prince, e as pessoas que estão agora pecando, vivendo em pecado? Eu já falei isso antes. Quem nasceu de novo não vive em pecado. Talvez caiam em pecado. Amém? Mas a vida deles é sempre santidade, um amor pela boa moral, a mais alta forma de moral que é produzida por Deus, o fruto do Espírito. Não esse tal de viver em adultério, viver em pecado durante muito tempo. Eu acho que essas pessoas nunca foram salvas. Amém? Eu acho que essas pessoas nunca foram salvas. Se você foi salvo, você não vive em pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar sendo justificados gratuitamente. Filho de Deus, receba isso agora, agora mesmo, no presente. Você é justo. Amém? Aos olhos de Deus. Por quê? Porque é um dom que você não merece, mas recebe quando nasce de novo. E é um dom que o pecado não tira. Amém? Este dom é maior do que o pecado. Amém? Assim como quando você era um pecador e você fazia algo bom, mas você vivia no pecado, a maioria das vezes. Mas às vezes fazia o que era certo, o que era moral, o que era bom. Mas o que você fez naquele tempo, quando era um pecador, não mudava o seu estado de pecador.
Agora, a Bíblia diz que você é justo, certo? Amém? E às vezes você acaba pecando. Assim como no passado. Às vezes fazia o que era certo, agora às vezes faz o que é errado. Este fazer errado muda o fato de que você é justo? Não. Porque se isso muda o seu status de justo diante de Deus, então o que Adão fez em nos tornar pecadores é maior do que o segundo Adão fez por nós, Jesus Cristo. Não, amigo. De jeito nenhum. De fato, o que Jesus fez é muito maior, aleluia. Amém? Eu não estou promovendo fazer algo errado. Só estou te falando para te dar segurança, porque quando você se sente seguro e amado, vai cumprir o que falam. Quem é amado, ama. Aqueles que são mais amados são os que mais amam. Quando você descansa, amém, a santidade é um fruto. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. E nós fomos feitos justos. E olha, o desafio é este. A palavra que eu tenho do Senhor para você é esta. E o Senhor veio sobre mim muito forte nessa semana, me dizendo: eu quero que o meu povo realmente creia que ele é justo e então se comportar de acordo com isso. Porque eles têm uma tendência à culpa. São inclinados à condenação. Até quando oram, parece que estão implorando como alguém que não usa a palavra eu te imploro, mas é um espírito de mendigar, de implorar, e não um espírito de filho. Amigo, escute isso. Na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, quando ele contou isso, lembra como o pai tratava os dois filhos? O filho que foi muito imoral, o filho que saiu de casa, o filho que até se rebelou contra ele, foi o filho que recebeu mais favor, mas aquele filho que ficou em casa e disse eu nunca quebrei os seus mandamentos, foi o filho que não recebeu nenhum favor, na verdade ele não se sentia amado. Escute bem isso. Olha, porque o pai tratava aquele primeiro filho baseado no homem à sua mão direita. Nosso Pai Celestial trata os filhos pródigos como se fossem Jesus. Amém? É uma figura de eu e você. Em qual justiça você acredita? Bem, o filho pródigo acreditou na justiça de Cristo, o bezerro cevado que foi sacrificado, certo? Por causa disso, Jesus se torna medida. O pai tratou dele como se ele fosse Jesus. Olha, o filho mais velho se orgulhava da sua bondade. E o pai disse, então eu vou te tratar de acordo com a sua justiça. Seja qual for o seu nível de justiça, eu vou te tratar assim. Que não era muito. E o pai então o tratou baseado na sua justiça. E o que ele queria? Tu nunca me deste, eu cumpri os teus mandamentos, se orgulhava da sua justiça, e deste lado aqui, aquele homem, o filho pródigo, não se orgulhou da sua justiça. Ele se entregou ao amor do pai. É uma figura de como Deus nos trata hoje. E às vezes ficamos confusos, porque nós sentimos que hoje eu não mereço nenhuma bênção porque os meus pensamentos não foram muito puros durante estes dias e eu tenho tido pensamentos ruins, ou então você teve uma briga com a sua esposa e agora, então, a esposa não está mais falando com você e de repente você tem um lugar para pregar e Deus te usa muito com aquela unção e você fica confuso porque Deus me usou com essa unção toda. Olha, Deus não te ungiu porque você teve uma briga. Deus te ungiu para que você saiba que não tem nada a ver com a sua performance. Amém? E é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Se você entender isso, isso não vai fazer você voltar à esposa e tentar consertar tudo? Amém? Sim! Amém? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Era diferente debaixo da lei. Debaixo da lei você tinha que fazer o que é certo. Você tinha que se arrepender primeiro. Certo? Então a bondade de Deus vinha sobre você. Mas hoje, Jesus foi aos pescadores e deu para eles uma pescaria que quase arrebentava as redes. E ele se prostrou diante de Jesus e disse, sou um homem pecador. Aparta-te de mim, sou um homem pecador. Amém? E o arrependimento veio primeiro? Ou foi a bondade primeiro? Olha, a bondade de Deus, demonstrada a ele, veio primeiro. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, amém? E o desafio é este. Quando o Espírito do Senhor veio sobre mim, ele me disse, eu quero que o meu povo realmente tome o seu lugar. De saber que essa justiça que eles têm agora, eles não perdem. E então se aproximarem de mim com a sensação de estar na sua casa. Ter paz, como diz em Romanos 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando você vai a Deus, não fique com pressa de ir a algum lugar, como quando você encontra um amigo numa lanchonete,
Vocês conversam por 2 ou 3 horas e ainda queria ter mais tempo quando fala tchau. Você se sente em casa. Você tem paz com seu amigo. Assim também. Sabe, para Deus, Ele quer que façamos isso, mas muitos vão até Deus com muito medo, que talvez vão pensar algo errado na sua presença, ou até mesmo falar alguma coisa errada, ou algo assim, e eles não se sentem em casa quando vão a Deus, e então eles colocam ali o pedido deles rapidamente, para poderem sair. Se sentem mais em casa, em paz, longe dele, mesmo a paz sendo falsa, longe da presença de Deus. Por quê? Porque não tem essa sensação de ter a justiça de Deus neles. E Deus não te vê de outra forma. Mas sempre justo, sempre. Mas não é a sua justiça, é o dom da justiça. Cristo é a sua justiça, você está revestido dele. E Deus trata o filho pródigo, e você, da mesma forma que trata Jesus. É com a justiça de Jesus que ele te mede. E se é assim, não há nada que ele não nos dê. Ele não vai reter nada de nós. Porque se é pela obediência de Jesus, se é pela justiça de Jesus, amigo, temos acesso a todas as suas bênçãos. Amém? Muitos crentes não recebem porque não acreditam de coração que são justos, ou sabem na mente, mas agem como se Deus estivesse os medindo pelo erro que cometeram ou por um pensamento pecaminoso que tiveram. Então Deus os mede dessa forma e tem uma reação misturada de Deus, e por esta razão não são capazes de receber. Isso é sério, amigo. Olha aqui em Provérbios 17, verso 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. O que justifica o ímpio. A palavra ímpio aqui é a palavra rachá. Ok? A palavra rachá. Guarda isso, rachá. Olha, rachá hoje é usado até mesmo em Israel para algo que é maligno. É também uma palavra que eles usam para a serpente, que é rachá. Certo? Tem uma outra palavra para serpente, mas também ela é usada para serpente. É usada para uma pessoa imoral, ou seja, pecadores. E se nós justificamos o pecador, é uma abominação ao Senhor. E a palavra abominação não é somente pecado. Todo pecado é ruim, mas a abominação é pior do que pecado. Olha, pastor Prince, não há pecado grande nem pequeno, eu quero discordar disso. Pecado é pecado, e qualquer pecado é ruim. Mas existem níveis de pecado. Lembra que Jesus falou para o sumo sacerdote? Quando estava diante dele, o que ele disse? Maior pecado tem aquele que me entrega a ti. Se há um maior pecado, então existem níveis de pecado. Então, abominação é algo pior até mesmo que o pecado. Mas perceba o que a Bíblia nos diz, o que justifica o ímpio e o que condena o justo. Os dois são abomináveis ao Senhor. Então, se você se justifica quando era um pecador, você diz, eu sou bom, e você diz, eu não peco tanto assim, você tenta estabelecer a sua própria justiça, como Paulo disse, aqueles que tentaram estabelecer a sua própria justiça, é uma abominação. Mas olha aqui também outra abominação. O que condena o justo? O que condena o justo? Olha, pensamos em termos de pessoas condenando aquele crente porque ele é um justo, certo? Hoje, amém? Porque recebeu o dom da justiça. Mas se você se condena, você também é justo. E se você se condena, é uma abominação. Por que não pregamos mais sobre isso? Amém? Tratar a si mesmo como se você fosse um pecador, isso não tem nada a ver com humildade. Olha, hipocrisia é fingir ser o que você não é. Ok? Se você é um pecador e finge ser justo, isto é hipocrisia. Porque você não é justo, mas é um pecador. Você não aceitou Jesus, não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo e você é justo, e você age como um pecador, você está fingindo ser quem você não é. Isso é hipocrisia. Hipocrisia hoje não é agir como se fosse justo para o justo. Porque você é justo. Amém? Você pode orar com ousadia, você pode crer que a sua oração é eficaz, porque a Bíblia diz que a oração do justo é muito eficaz. Amém? Então, seja uma pessoa que está se justificando enquanto é pecadora, é uma abominação, ou um crente que condena outros crentes, ou se condena quando ambos são justos.
Amém? É uma abominação. E amigo, olha essa palavra aqui, ímpio, rachá, certo? E aqui também fala condenar, o que condena o justo é a mesma palavra, mesma pronúncia no hebraico, rachá. Olha aqui para o hebraico, ímpio ou condenar é a mesma palavra. É a palavra rachá, lendo da direita para a esquerda, resh, shin, ain. Ok? É rachá. Escreve da mesma forma. A palavra ímpio e condenar é a mesma palavra. Amém? Na verdade, a pronúncia é um pouco diferente. Tem aqueles pontos que fazem toda a diferença, certo? Ímpio é rachá e condenar é raché. Olha, se escreve igual, ou seja, condenação é impiedade. O que condena o justo, vamos ver o verso, certo? O que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. A primeira vez que a palavra rachá aparece está em Êxodo 22. E isto aqui é muito interessante, diz sobre todo o negócio fraudulento. E diz sobre o boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre a roupa, sobre toda a coisa perdida. Vamos dizer, você perde algo. Certo? Naquela época dizia, se você perde algo, e aquele que era responsável se torna um ladrão. Ok? De que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, pagará em dobro ao seu próximo. Aquele a quem condenarem os juízes, pagará em dobro ao seu próximo. Olha, se você perde algo, ok? E você diz que isso que você perdeu, seja roupa ou algo que você perdeu, amém? Naquela época, qualquer item que perdiam, mas é para nós hoje, Deus escreveu isso para nós hoje, amém? Para sabermos se nós talvez perdermos a saúde, ou perdermos até a paz, ou perdermos até na nossa vida financeira, ou perdermos uma pessoa amada, amém? E agora você está com seu relacionamento prejudicado, seja o que for. Amigo, escute. Você precisa dizer, não, isso aqui não é aceitável. A cura é minha. E olha, aqui diz que é sua. Alguém disser que é sua, no hebraico é ruzê, que quer dizer que é sua. Quando você encontra algo, você diz, isso é meu. Em uma outra versão diz, se alguém falar isso aqui é meu, tem uma outra versão, isto é meu. E como dizer isto é meu, se você ouve mensagens que dizem que a cura não é para os dias de hoje? Certo? Ou cristãos não devem buscar a prosperidade, fazer você passar por vergonha, porque você crê na prosperidade. Eu não creio no desejo que é materialístico, que é para somente se engrandecer. Eu creio em ser próspero para abençoar, ser uma bênção para abençoar. Amém? Glória a Deus. O pobre não pode ajudar o pobre, Deus está restaurando isto. Amém? Como você pode dizer que isso é meu? Quando você ouve isso, você não diz, isto é meu. Isto é meu. Quando você vai diante de Deus e você diz, eu perdi a minha saúde nesta área e a cura é minha. Então Deus vai condenar, olha aqui, aquele a quem condenar em juízes pagará em dobro o seu próximo. Mas quando você condena a si mesmo, Provérbios 17, 15 diz, o que condena o justo, você se condena e você é a justiça de Deus em Cristo, e você se condena, e você não se sente digno, e você diz que fez algo que trouxe este mal sobre a sua vida. Sabe o que acontece? Você se coloca no lugar de alguém que roubou, como se você tivesse feito o errado. E acontece assim, eu até entendo que você diz, pastor Prince, o Antigo Testamento não está falando disso, mas de que agora nós temos a justiça de Deus revelada, agora a justiça de Deus se manifestou. Deus te trata diferente. Deus não te condena, Deus condena o ladrão na sua vida. Quem é o ladrão? O diabo. Amém? Seja quando ele rouba a sua paz ou quando ele tenta afetar a sua saúde em alguma área da sua vida ou alguma parte do seu corpo, seja o que for. Meu amigo, escute. Isso é inaceitável, você tem que dizer, a cura é minha. Amém? Diga, prosperidade é minha, mas como dizer prosperidade é minha se você é intimidado pelas pessoas que te dizem, se você crê em prosperidade, você está crendo numa heresia. Amém? E também, alguns dizem que os dons do Espírito não são para nós hoje. E como os dons vão se manifestar se você não falar, isso é meu, isto é meu. Eu li as Escrituras e isto é meu. Amigo, você tem que crer ou não crer. Alguém diz, se eu crer ou não crer, Deus vai me dar a si mesmo. Não é assim. Não funciona. Você tem que crer. Você tem que crer, você tem que ouvir primeiro e depois crer. Lembra quando você era um pecador? Amém? Quando você estava sem Cristo?
Alguém veio e falou do evangelho para você. Amém? Você ouviu? Amém? A fé vem pelo ouvir. E depois você recebeu. Olha, imagina se aquela pessoa viesse para você e você disse, se Deus quer me salvar, Ele vai me salvar. Se Deus quer me salvar, sabe? Ele vai fazer algo. Não, Deus já fez a sua parte. Ele enviou o seu filho para morrer pelos seus pecados. Isso não vai fazer com que você receba as suas bênçãos. Isso não vai mudar o coração de Deus para com você. Ele quer que você tenha a salvação, mas não quer dizer que todos recebem. A mesma coisa depois que você nasce de novo. Se você não crê em cura e você escuta as vozes dizendo que cura não é para hoje, quando a Bíblia diz claramente que Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças na cruz, amém? Em Isaías 53, a obra do Messias, a obra de Jesus Cristo, claramente diz que Ele levou os nossos pecados, certo? Na mesma passagem diz que Ele levou as nossas doenças. Por que cremos em um e não no outro? Por que colocamos uma dimensão de tempo em um? Isso acabou, isso aqui não acabou. Não, amigo. Não deixe essas vozes te roubarem. Diga, isso é meu. A cura é minha. Amém? Fale para Deus. A Bíblia diz que você deve ir diante de Deus e dizer, Deus, eu perdi a saúde nesta área. Amém? O inimigo está me atacando nesta área, mas a cura é minha. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. A cura é minha. No momento que você fizer isso, amigo, Deus condena o inimigo. E o inimigo tem que fazer o quê? A quem condenarem os juízes pagará o quê? Em dobro. Saúde em dobro para você. Cura dupla para você. Em nome de Jesus. Qualidade de sono dobrada. Amém. Liberdade dupla da depressão. E paz dobrada vai ser dada para você. Aleluia. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está fazendo que mais pessoas sejam livres. Amém. Ao passar de cada semana, parece que o coração do Senhor, durante esse tempo, está voltado para alcançar, para tocar em vidas de pessoas que estão deprimidas, pessoas que tomam medicamento. E eu vejo agora mesmo alguns sendo libertos. Amigo, você não vai receber a paz e aquela saúde e até mesmo a posição que você tinha no passado, antes de ser atingido por isso. Vai ser em dobro. Paz dobrada, amigo. Shalom dobrada. Amém, amém. É para você. Eu creio que tem muitas pessoas que estão assistindo agora que tomam medicamento. Amém, para a sua paz interior, para talvez te dar forças para enfrentar mais um dia. Mas escute isso, amigo. O medicamento é bom. Por favor, continue tomando esse medicamento se você precisa. Amém, baseado no conselho do seu médico, mas elas não curam. Só Jesus cura. E Ele te liberta agora. Em nome de Jesus, receba essa paz. Paz dobrada é a sua porção. Diga, isso é meu, a paz é minha. Amém? Diga em nome de Jesus, a paz é minha. E diga isso, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deus me vê como justo. E vá ao Pai e diga, Pai, a cura é minha. E você vai ver Deus condenar o inimigo. Amém? E Ele vai ter que restaurar em dobro, ou seja, Ele vai ter que sair desta área de saúde que te ataca, seja a sua mente, que Ele roubou, e Ele vai ter que restaurar para você em dobro. E Ele vai ter que ir embora. Amém? Ele vai ter que restaurar o que Ele roubou. Deus o condenou, porque Deus te tornou justo. Deus já te justificou e condenou o ímpio, o inimigo. Amém? E a prosperidade? Amigo, você não pode dizer, eu perdi aquele dinheiro, mas diga, Pai, isto é meu. Amém? Você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você diz, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, por vós se tornou pobre, para que pela sua pobreza vos enriqueceis. O contexto ali fala não de riqueza espiritual. Paulo está falando lá sobre doação, finanças, ajudar os pobres santos. Em Jerusalém, o contexto é muito claro. Jesus se tornou pobre onde? Na cruz. Para que nós, pela sua pobreza, sejamos ricos. Isso é graça. Então, você diz, prosperidade é minha. Aceite isso. Amém? Ok? E escute bem. Não importa as suas circunstâncias. Não importa esta pandemia. Não importa a situação de emprego no seu país. Amém? Deus provê para você de acordo com as suas riquezas onde? Não de acordo com as riquezas do seu país. Amém? De acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus proverá. Você tem que dizer, isso é meu, não pode dizer, se Deus quer me curar, Ele vai me curar. Se Deus quer me fazer próspero, Ele vai me prosperar. Se Ele me quer ver bem, Ele vai me ver bem. Não, tem que dizer, isso é meu. Primeiro diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E a expressão justificado gratuitamente
A palavra dikaô que falamos, justificado, e tem um estudioso Vine que diz claramente, não é somente ser justo, mas é pronunciar justiça, é declarar justo. Você tem que declarar, primeiramente, Deus te declara justo. Dikaô quer dizer, Deus te declara justo. Você concorda com Deus, como Amós, o profeta, disse, como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Deus te declara justo. O que você está falando de si mesmo? Deus te declarou justo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu vejo que isso faz uma diferença grande quando você diz, conforme a palavra diz, pelas suas feridas eu fui sarado. Então, você declara assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo e pelas suas feridas eu fui sarado. Amém? Primeiro você fala que é a justiça de Deus em Cristo e depois você vai orar. Amém? Isso traz uma nova dimensão. Te leva para um novo nível. Amém? Não rachar a si mesmo, não condene a si mesmo. Se condenar é fazer de você um ímpio. Lembre-se disso. Amém? Vamos terminar olhando mais alguns versos da Bíblia. Em Deuteronômio 25, verso 1 ao 3. Quando houver contenda entre alguns, em Êxodo 22 foi a primeira referência da palavra rachar. E aqui está a segunda referência, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem. E ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Condenarão aqui a palavra raché. Rachar, nós vimos agora mesmo a mesma palavra. Rachar, raché, certo? E ao justo justificarão é a palavra sadek, sadik. Sadek, sadik. Se olhar no hebraico, nos mostra claramente. Se escreve quase igual. Sadak quer dizer justificar. Sadik é uma pessoa, um adjetivo, certo? Sadak é o verbo. Sadik é o adjetivo, descrevendo a pessoa. Viu? Tem algo em cima, parece um apóstrofo, que é o yud no hebraico, certo? Mas quase se escreve da mesma forma. Ou seja, se você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, amém, é algo que vai realmente transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus, vai transformar a sua vida. Vamos voltar ao texto bíblico. Olha aqui, eles tinham que ter certeza que os juízes iriam julgar com precisão, com discernimento, para justificarem o justo e condenarem o injusto, mas muitas vezes condenamos o justo, Provérbios 17:15, certo? Nós condenamos os justos e até nós mesmos, condenamos outros crentes, e não pode ser assim. Olha, amigo, não podemos condenar ninguém. Jesus disse para abençoarmos quem nos amaldiçoa. Faça o bem a quem te odeia. Ore por aqueles que te perseguem, porque estão tratando mal um justo. Algo ruim vai acontecer. 2 versos antes, de Provérbios 17:15, diz, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O contexto ali, eu sei que em Provérbios às vezes não tem o contexto, mas às vezes Deus coloca um verso antes ou 2 antes para nos mostrar que isso acontece. Se alguém te trata mal e você é justo, algo ruim vai acontecer, mas você não quer isso. Ore por aquela pessoa. Abençoa quem te amaldiçoa para que algo ruim não aconteça com eles. Pelo menos, temos que orar para que eles aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E aqui diz, se há alguma contenda, certo? Os juízes vão justificar o justo e condenar o ímpio. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número de açoites? 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que este, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Baseado nesses versos aqui, o povo judeu praticava esse tipo de açoites que não era muito severo, algo que era muito ruim, como faziam os romanos, mas o açoite era feito de couro, era para correção, baseado nesse texto, com 39 açoites. Alguns dizem que Jesus foi açoitado 39 vezes por causa disso, mas amigo, ele não foi açoitado pelos judeus, mas sim pelos romanos. E os romanos eram violentos, na verdade a Bíblia diz que ele foi açoitado tanto que a sua figura, a sua aparência, o seu rosto ficou tão desfigurado, mais do que qualquer outro homem. Vamos ver este verso em Isaías. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Na NVI diz, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Espera um pouco.
Jesus foi açoitado mais do que 40 vezes. Para que isso acontecesse, a sua figura não parecer mais com um ser humano. Sua aparência tão desfigurada. Muito claro. Aqui diz que tinha que açoitar a pessoa era ímpia. Vamos ver o verso 1. Nos mostra aqui que aquele que era condenado, o injusto, seria açoitado, e não o justo. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele tomou o nosso lugar. Olha bem, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Nós éramos os pecadores, nós éramos rachar. Nós éramos aqueles injustos. Amém? Na maldição da serpente. Certo? Nós precisávamos ser açoitados. Amém? Ele tomou o nosso lugar. Essa é a parte que eu quero te mostrar. Olha o verso 3. Quando diz dar mais açoites. Olha aqui, dar mais açoites é a palavra hebraica meká. Meká. E eu vou falar o que meká quer dizer. Brown, Drive e Briggs, que são 3 autores que escreveu um dicionário de hebraico e inglês, e eles definem meká assim. É um golpe ou açoite, literalmente por chicote. Essa mesma palavra também é traduzida para praga, especialmente doença como punição. Uau, uau, uau. Então o açoite, na mente do judeu, também é a palavra para praga. Por isso, pelas suas feridas, olha igreja, pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Pelas suas feridas. Amém? Fomos curados dessa praga do Covid-19. Aleluia! Pelas suas feridas fomos curados de toda a praga. A palavra praga, meká, aparece em Deuteronômio 28. Aparece lá no verso 59. Quando ele fala sobre a maldição aqui, diz assim: para aqueles que não cumpriam a lei, os mandamentos, é a maldição. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência. A palavra meká. Grandes e permanentes pragas, meká, e enfermidades malignas e duradouras. Olha mais. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga. Meká, isso inclui o Covid-19. E toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Esse tipo de maldição vinha sobre aqueles que não cumpriam a lei e desobedeciam. E é por isso que se colocar debaixo da lei é estar debaixo dessas maldições. A Bíblia diz que todo aquele que não cumprir tudo que está no livro da lei será maldito. E é por isso que você não deve se colocar debaixo da lei. Tem que cumprir tudo, senão você será maldito. O que aconteceu com tudo isso aqui para o crente? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou aqui quer dizer comprou de volta. Agora escute bem isso. Eu estava lendo em Deuteronômio 28 todas as maldições. Primeiramente eu perguntei ao Senhor por que as bênçãos que são mencionadas ali são menores que as maldições. No capítulo tem mais maldição. E o Senhor disse, eu queria que o meu povo olhasse para as maldições em detalhes para que, quando tivessem a manifestação daquilo na vida deles, não iam falar que era bênção. Eles saberiam o que é maldição. E poderiam dizer, isto é meu. Amém. Tudo aquilo que não é parecido com as bênçãos do Senhor, aquilo que foi falado em Deuteronômio 28 é para que você saiba. E assim você não aceita a maldição como uma bênção de Deus. Amém? E você viu quais são as últimas palavras naquelas maldições? Deuteronômio 28, o último verso, as últimas palavras, diz, não haverá quem vos compre. Seriam vendidos, mas ninguém os compraria. Eu estava lendo isso, e a última palavra, ninguém os comprará. E o Senhor começou a se mover dentro de mim e disse, Cristo comprou. Ninguém vos comprará, mas Cristo te comprou aqui. Cristo nos resgatou, a palavra comprar. Nos comprou, exa agora, da palavra agora que é para mercado, um mercado de escravos. Ele nos comprou. Literalmente, é a palavra usada para um escravo sendo comprado. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amigo, você foi resgatado. Você foi comprado da maldição da lei. Você foi comprado dessa praga longa. Você foi comprado de toda doença, de toda enfermidade. Você foi comprado em nome de Jesus. Por Cristo, aleluia. Como? Fazendo-se maldição por nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus, amigo. Eu tenho muito para falar, mas não tenho tempo. E talvez nós vamos até continuar essa mensagem depois, porque tem muito que Deus já falou comigo. Nessa semana eu quero falar para você. Mas é vital, amigo, que você tome o seu lugar. Amém?
Não é questão se eu acredito ou não acredito, a graça é maravilhosa, mas se Deus quer me dar mais graça, então isso vai chegar até mim. Se Deus quer me dar mais prosperidade, isso vai chegar a mim. Se Deus quer que eu seja curado totalmente, isso vai chegar. Não, amigo, você tem que conhecer, você tem que dizer isto é meu, assumir sua posição diante de Deus. Amém? Então o inimigo da sua vida vai ser destruído. E se ele for encontrado, vai restaurar 7 vezes mais. A Bíblia diz, amém? Neste caso, nos mostra claramente que Deus vai condená-lo. Amém? E não você. Ele te justifica. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém, amém, amém. Tem alguém assistindo que tem um tipo de irritação na garganta. Eu não sei o que é, mas é problema na garganta. Sabe, a sua garganta tem estado inflamada como por um tempo já e o Senhor está te curando agora. Em nome de Jesus. Amém. Engula. Engula agora e veja o que o Senhor fez. Amém. Sua garganta foi curada em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E agora, lúpus. Eu escuto a palavra lúpus. Está sendo curado? Em nome de Jesus. Artrite reumática. Tem alguém que está sofrendo e a pessoa está com os dedos agora travados. E o Senhor está te liberando agora. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Tem alguém também que sofre de artrite bem nas suas costas agora? Eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus, se encurve um pouco, mova-se. Amém. Comece a mexer a sua coluna agora em nome de Jesus. E também tem alguém com um reumatismo e também um problema de artrite na parte inferior das suas costas. Está bem acima do seu fêmur agora. Mova essa área agora em nome de Jesus. Mexa um pouco. Agora mesmo em nome de Jesus. Ser curado, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de conhecimento está vindo bem rápido. E agora eu quero que todos vocês que estão sentindo dor, muita dor, na área do seu peito agora, fiquem em pé em nome de Jesus, agora mesmo. Essa dor sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E também gastrite, sai agora em nome de Jesus. Amém. Todo problema no estômago, também úlcera. Alguém que está sofrendo de úlcera agora mesmo. E também todos os tipos de problema no estômago que está sendo curado. Agora mesmo, em nome de Jesus, enquanto eu falo. Se esse é você, coloca a mão no seu estômago agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Alguém que está sofrendo e está tendo uma certa dificuldade de ir ao banheiro. Você é um homem e está com problema de próstata. Em nome de Jesus, Deus está te tocando agora e curando sua próstata. Amém, em nome de Jesus, receba agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai. E agora um tumor que Deus está curando agora, em nome de Jesus. E você pode voltar ao médico e verificar tudo isso. Mas receba a cura, amigo. Amém? Se lembre, Deus chama isso de grande fé, quando você recebe. Agora mesmo, amém? Porque Deus está contigo agora. Não há espaço para Ele. Amém? Ele está com você. Ele não te deixa, não te desampara. Agora mesmo alguém está passando por um problema de dor de cabeça que está acontecendo já há alguns dias. E até mesmo você está tomando remédio para dor de cabeça, mas nada disso está adiantando. Mas Deus está te curando agora mesmo, em nome de Jesus. Você está sentindo um alívio, você está sendo curado em nome de Jesus, amém? Aleluia, amém. Todo o estresse na sua vida cessa em nome de Jesus, amém. O Senhor multiplica a sua shalom sobre você em nome de Jesus, sobre o seu corpo e a sua mente, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, obrigado Senhor Jesus, amém. Aqueles que têm problemas nos dentes, tem alguém assistindo que está com este problema e você orou agora mesmo pedindo para que eu falasse disso, deste problema. E olha, eu só estou seguindo ao Senhor, amém? Não estou inventando nada disso. Amigo, isso é do Senhor. E Deus está curando o seu dente agora, está tirando toda essa dor. De hoje em diante você não vai mais sentir essa dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontecer, escreva para nós e nos conte tudo. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Alguém perdeu um item muito precioso e você está se perguntando como perdeu isso. É algo de muito valor, é algo muito precioso. E você perdeu na sua casa, você na verdade perdeu na sua casa e agora mesmo em nome de Jesus você vai encontrar. Vai ser restaurado na sua vida. Olha, este relógio que eu estou usando agora é um relógio que eu tinha perdido cerca de 2 semanas atrás. E eu orei por isso. Eu tirei quando eu estava do lado de fora e não sei onde eu coloquei. E geralmente eu o coloco na minha casa, onde eu coloco os meus relógios e os meus anéis naquele lugar. Não estava lá. Mas 2 dias depois que eu orei, ele estava lá. Até tirei uma foto. E olha, não me pergunte como,
Amém? Eu não me preocupo mais com isso. Eu sei que o meu Deus é capaz. Amém? Ele vai restaurar esse item para você. Você vai encontrar. Você vai encontrá-lo na sua casa. É assim que você vai encontrá-lo na sua casa. Glória ao nome de Jesus. Amém? Um problema nos ombros está sendo curado agora. Você não pode mexer o seu ombro até atrás. Mas faça isso agora. Sim, alguém com o ombro esquerdo e alguém está dizendo: o meu ombro direito, mexa o seu ombro agora e você vai ser curado também em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Câncer está sendo curado. Em nome de Jesus, você está sentindo a vida. Amém. Um poder que está te reinvigorando e te dando energia. Está envolvendo todo o seu ser agora. É saúde que está brotando em você. Em nome de Jesus. Amém. Volte ao médico, verifique isso e, por favor, escreva para nós e conte tudo isso em nome de Jesus. Não espere que eu fale do seu milagre, só receba, meu amigo. Deus está liberando cura sobre você em nome de Jesus. E diga agora: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E pelas suas feridas eu fui curado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Diga: Cristo é a minha sabedoria. Eu tenho a sabedoria de Deus. Amém? A sabedoria é minha. Diga: Cristo é a minha justiça. Diga: Cristo é a minha santidade. Eu tenho santificação. Eu tenho santidade. Eu sou separado deste hábito impuro. Eu tenho santidade. Eu tenho santificação destes pensamentos que são impuros. Eu sou separado disso em nome de Jesus. Amém? Olha, amigo, temos que nos separar dessas coisas impuras. Amém? Mas a separação não vem do esforço humano, da sua própria carne. Confesse que Jesus é a sua santificação e ele vai te separar desse hábito impuro. Glória a Deus. Diga: Cristo é a minha santificação. Isto é meu, a santidade é minha. Amém? Glória a Deus. Diga: resgate. O resgate cobre doenças, enfermidades e a maldição. Diga: Cristo me resgatou. Diga. Diga primeiro: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mais uma vez. E depois diga: Cristo me resgatou. Diga: Cristo me resgatou. Diga: Ele me comprou do mercado de escravos, da doença, enfermidade, pobreza, amém, depressão e morte. Cristo me comprou porque Ele me ama. Ele deu a sua vida por mim. Cristo me comprou de toda a maldição e me abençoou. Diga isso. Me tirou da maldição. Me colocou na bênção. Amém, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E amigo, se você está assistindo agora e nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: se creres de coração. Você se lembra? A justiça, eu falei agora, é Deus te declarando justo, pronunciando a sua justiça. Você tem que declarar também. Amém. Se creres de coração que Jesus Cristo é o Senhor, você também crê que Deus o ressuscitou dos mortos e o confessa com a sua boca? Jesus Cristo é o meu Senhor, você é salvo. Faça isso agora em nome de Jesus. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço e eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e eu creio que tu ressuscitaste dos mortos. E confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Agora mesmo você é justo aos olhos de Deus. Deus te declara justo. E você tem que se declarar justo. Principalmente antes de orar. É tão bom às vezes só dizer, sabe: obrigado, Pai, por me veres como justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. É uma abominação condenar-se a si mesmo, quando você é justo. Glória a Deus. Eu espero que nessa semana você tenha muitos bons dias. Amém? E quando a luta vier, Deus vai transformar essa luta em uma bênção para você. Glória a Deus. Ele vai fazer que tudo seja para o seu bem. Amém? Fique em pé agora, igreja. Glória a Deus. Levante as suas mãos e creia que, enquanto eu pronuncio as bênçãos sobre você, sabe, forças como os poderes das hostes angelicais. Amém? Os anjos de Deus vão na sua frente. Amém? Porque eles também não estão presos ao tempo. Amém? Eles vão na sua frente, preparando o caminho. Como o nosso patriarca Abraão disse: Deus enviará o seu anjo para te fazer prosperar. Eu creio que anjos vão trabalhar nessa semana. Amém? Pois eu vou declarar as bênçãos sobre você e você vai receber. Os anjos vão trabalhar. Amém? Glória a Deus. Os anjos vão te guardar do Covid-19. Os anjos vão cuidar de você.
vão te proteger e te guardar em todos os seus caminhos. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe com todas as bênçãos de Abraão, porque todas as bênçãos de Deuteronômio 28 são suas. Você não está debaixo de maldição. Você foi comprado da maldição e agora está na bênção. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. E que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão. E que o Senhor te guarde e proteja você e aos seus amados durante essa semana. Dê ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar e proteger a você e aos seus amados do vírus do Covid-19. E te colocar no lugar certo na hora certa. E proteger você e a sua família de toda doença, de todo perigo do mal e das trevas, e do poder do maligno. Amém. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. E conceda a você e a sua família sua linda Shalom paz. Lembre-se, igreja, Ele está com você. Sempre. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your support to the ministry, we would like to send you Joseph's brand new book, Hope That Never Fails, along with a special bonus 2-CD sermon. If you are struggling or in a hopeless situation, God wants to impart fresh hope to you today. Based on 8 of Joseph's foundational messages, this book will inspire you to lay hold of every promise God has for you and live life with a confident expectation of God's goodness towards you every day. And for a specific gift, you will also receive this specially curated Hope in Him gift set. Dive deeper into the scriptures with Joseph and learn what Bible hope means for you today. Discover why you can hope against all hope and step into the abundant life that Christ has purchased for you. God is putting right now in your valley a door of hope. His name is Jesus. When you open the door, you'll find life and life more abundantly. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax-deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.